Boa noite, professora Ana Cecília. Meu nome é Lucas Jorge. Hoje vamos abordar o tema estenose mitral. E meu grupo é composto por Bárbara Mariale, Carlos Paixão, Eli Rayane, Lara Caroline, Natália do Nascimento, Nayara Mirelli, Raul Orlando e Stephanie Caroline. Esse grupo é composto por alunos do quinto período, sétimo, oitavo e décimo. Bom, a etiologia. A estenose mitral, ela é classificada como uma valvopatia. Em geral, ela é de origem reumática e raramente ela é congênita. Raramente a pessoa nasce com essa doença. Ocorre principalmente em mulheres e ela predomina de 40% dos casos de cardiopatia reumática. E a anatomia da válvula mitral? Ela está localizada entre o átrio e o ventrículo esquerdo do coração. Ela é formada por duas cúspides, uma anterior e outra posterior. Elas são opostas uma e lembrando a forma e a disposição de uma mitra, o que lhe deu esse nome de válvula mitral. As cúspides da válvula mitral são mais largas, mais espessas e mais fortes do que a válvula tricúspide. Fisiopatologia. A estenose mitral corresponde ao espaçamento e calcificação da válvula mitral, resultando no estriamento da abertura que permite a passagem de sangue do átrio para o ventrículo. A válvula mitral, também conhecida como válvula bicúspide, é uma estrutura cardíaca que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Define-se estenose mitral quando a área da válvula mitral torna-se inferior a 2,5 centímetros, criando um gradiente de pressão diastólica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, fazendo com que o sangue seja impulsionado para o ventrículo esquerdo. Quando há uma gradiente de pressão atrioventricular muito elevado. Isso leva ao aumento da pressão venosa pulmonar e da pressão em cunha arterial pulmonar, o que contribui para a dispneia. De acordo com o grau de espaçamento e, consequentemente, tamanho do orifício para a passagem do sangue, a estenose mitral pode ser classificada em estenose mitral leve, cuja abertura à passagem de sangue do átrio para o ventrículo possui 1,5 e 4 centímetros. A estenose mitral moderada, cuja abertura é entre 1 e 1,5 centímetro. E a estenose mitral grave, cuja abertura é menor que 1 centímetro. Os sintomas, eles surgem quando a estenose ela é moderada ou grave. O desenvolvimento de alguns sintomas ocorre após a realização de esforços físicos, como cansaço fácil, sensação de falta de ar, tontura ao se levantar, dor no peito, pressão arterial normal ou diminuída, face rosada. O indicado é que a pessoa ela vá ao cardiologista para ter um diagnóstico certo. Além de que as pessoas podem sentir seus próprios batimentos cardíacos e tosse com sangue, caso haja rompimento de veias ou capilares do pulmão. A principal causa da estenose mitral é a febre reumática, que é uma doença principalmente provocada pela bactéria Streptococcus pneumoniae, que, além de provocar a inflamação na garganta, ela faz com que o sistema imune produza autoanticorpos, o que leva a uma inflamação nas articulações e, possivelmente, alterações na estrutura cardíaca. E, menos frequentemente, a estenose mitral é congênita, ou seja, já nasce com o bebê. E também ela pode ser identificada em exames realizados logo após o nascimento do bebê. Outras causas também da estenose mitral, que são mais raras, que são a estenose congênita, são a lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide, doença de Fabry, doença de Weber, acho que é assim, e amiloidose e tumor no coração. Boa noite, meu nome é Eli e eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico. Ele é feito pela combinação de exame físico e exames complementares, que são eles a radiografia do tórax, o eletrocardiograma, o ecocardiograma transtorácico. Na radiografia do tórax é onde encontramos uma dilatação do átrio esquerdo, visto como um duplo contorno no lado direito da silhueta cardíaca, ou elevação do brônquio fronte esquerdo. Geralmente, não há aumento da área cardíaca. No eletrocardiograma, não é muito específico. Geralmente, observa-se a onda P articulada
em DI e bifásica em V1, como resultado da dilatação atrial esquerda. Arritmias cardíacas, geralmente, fibrilação arterial, podem estar presentes. O ecocardiograma transtorácico é o principal método diagnóstico, pois é possível calcular a área válvula mitral, o gradiente de pressão transvalvar, observar o espaçamento, a mobilidade e a calcificação do aparelho valvar e subvalvar, o volume das câmaras cardíacas, se há refluxo através da válvula e etc. Aqui são os exames que são feitos. O primeiro é a radiografia do tórax, o segundo, o eletrocardiograma, e o terceiro, o ecocardiograma transtorácico. O tratamento da estenose mitral é fundamentalmente cirúrgico. E nos casos dos pacientes pouco sintomáticos, pode usar o tratamento clínico, como diurético para reduzir a pressão arterial, beta-bloqueadores e bloqueadores do canal de cálcio, para manter o ritmo sinusial. Também tem os 3 meios de tratamento, que foi colocado aqui no slide. Um deles é a valvuloplastia mitral por balão, que é a introdução de um catéter com um balão na ponta, normalmente pela virilha até o coração. Depois do catéter é injetado o contraste para o médico. Pode ver a válvula afetada e o balão é insuflado e desinsuflado, abrindo a válvula. Essa aí já é a parte da valvuloplastia mitral por balão. Também tem a comissurotomia aberta, que permite o cirurgião revisar toda a estrutura da válvula, debridar cicatrizes, calcificações e etc. Ela também possibilita ainda a reconstrução em caso de regurgitação mitral, além de fechar o aurículo esquerdo, local de maior formação de trombos. Também tem a troca da válvula mitral, que é indicado quando há intensa calcificação, e espessamento dos folhetos e do aparelho subvalvular, sem possibilidade de realizar plastia, ou associação com regurgitação mitral. Podem ser utilizadas próteses biológicas ou também mecânica. Bem, a diferença entre a esteneose e a insuficiência mitral, né? Sabemos que a doença ela vai comprometer as válvulas cardíacas e que vão levar a ter sequelas e que vai ter uma deformação na sua estrutura e vai ter o seu comprometimento. Dependendo do grau da deformação e da evolução do quadro, pode significar alterações hemodinâmicas e consideráveis. A válvula mitral ela pode sofrer uma insuficiência ou uma esteneose mitral. A esteneose ela é considerada quando há uma redução na área valvar. É quando a válvula não abre, né, direito, né, comprometendo o fluxo sanguíneo. E a insuficiência é quando há uma regurgitação através da válvula. É quando a válvula não fechará por completo. Então, a esteneose é quando a válvula não abre, né, por completo, e na insuficiência é quando a válvula ela também não fechará também por completo. A atuação fisioterapêutica faz parte da equipe multidisciplinar desses pacientes. A função da fisioterapia é avaliar a capacidade funcional ao exercício identificado, ou seja, a função básica da fisioterapia é avaliar, é trazer a progressão do pré, durante e pós o tratamento dessa patologia. A fisioterapia, ela busca a evolução de muitos fatores, como dispneia, fraqueza muscular do coração, como trombose e alguns outros fatores que podem acarretar um resultado negativo pós-cirúrgico. No pré-operatório, ele vai estabelecer fatores de risco, como manuseio fisioterápico e o pós-cirúrgico incluído, condições respiratórias, neurológicas, todos os fatores que podem avaliar durante o pré-operatório para que o paciente possa ser bem sucedido durante o processo da cirurgia. Pode passar. E durante o pós-operatório, a fisioterapia tem o papel mais importante e fundamental, que é trazer a recuperação do paciente, do que o paciente era antes. Nesses fatores, ela vem com o objetivo de um tratamento mais eficiente e mais rápido, para que o paciente possa ter uma recuperação mais gradativa, possa ter resultado positivo e não venha ter nenhuma sequela do processo operatório. Alguns exemplos aqui foram citados nesses slides. Os pacientes são instruídos quanto à movimentação dos membros, exercícios respiratórios,
combinados. Isso quer dizer que ele tem todo um tratamento fundamental em toda a parte do corpo, com todo o processo respiratório. O papel do fisioterapeuta é importante nesse sentido, de trazer uma boa condição, de voltar ao paciente ter aquela forma que ele tinha antes do processo cirúrgico. Os pacientes são orientados quanto à progressão dos exercícios a domicílio, ou seja, durante a saída da UTI, o paciente tem todo o processo de instrução, de manuseio, de melhores condições de atendimento, para que ele possa assim ter alta. E durante a alta que ele tem do processo pós-operatório, que é na UTI, existe o tratamento domiciliar, que é onde vem a segunda fase do tratamento, onde o paciente tem a recuperação mais longa, mais, vamos dizer assim, mais leve, mas até então focado em todo o tratamento, para que assim ele possa voltar o mais rápido possível à vida, à rotina que ele tinha antes, e assim ter resultado positivo, o paciente ser saudável novamente, e se livrar de todas as patologias que possam acarretar se não houver um bom tratamento durante esse processo de pré e pós-operatório. Visto tudo que já foi falado sobre essa patologia, agora eu venho trazer um caso clínico para exemplificar melhor. Esse caso clínico se trata de uma mulher de 67 anos de idade, cor parda, né, e com quadro de dispneia e piora progressiva há cerca de mais ou menos um ano. E recentemente presente a mínimo esforço. A paciente, ela apresenta também antecedentes pessoais, né, como hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, que a gente fala conhecido popularmente como colesterol elevado. Além também de relatar ter sofrido um acidente vascular cerebral isquêmico em 1995, e de acordo com ela, sem sequelas. Já em 1985, após a realização de exames complementares, foi diagnosticada miocardiopatia hipertrófica septal assimétrica. Então, vamos falar no popular, que é o aumento da espessura do músculo cardíaco e do septo intraventricular, isso do lado esquerdo do coração, né? Também ela teve hipertensão pulmonar, e naquela ocasião a paciente apresentava dispneia progressiva e vertigens, isso em 1985, né? Mas negava a história de doença reumática. E também, a partir daí, foi indicada miotomia e miectomia septal cirúrgica, e realizada por meio de aortotomia e estudo anatopatológico. Na evolução, ao longo do prazo da miotomia e da miectomia septal cirúrgica, fragmentos de ventrículo esquerdo retirados na cirurgia apresentaram hipertrofia de cardiomiocitos, com área de desarranjo e fibrose. Já no pós-cirúrgico, apresentou fibrilação atrial e bloqueio atrioventricular total, havendo necessidade de implante de marca-passo definitivo. A gente vai ver na imagem aí que ela tem um marca-passo definitivo, né? Na ecografia transtorácica realizada no pós-operatório, evidenciou a presença também de uma hipertrofia miocárdica residual, né, do septo intraventricular. Apresentou mais ou menos espessura de 1,8 centímetros. Confusão do ventrículo esquerdo preservada e também a ausência de sinais de obstrução subaórtica, sem sinais. Evidenciou também a existência de cálculo de calcificação do anel da válvula mitral, porém sem evidência de insuficiência ou estenose valvar. Até então não tinha nenhuma evidência. Vamos lá. Aí o controle clínico, né, com o ecocardiograma, durante os anos seguintes, demonstrou aumento progressivo do átrio esquerdo, sem piora na hipertrofia miocárdica. Porém, evidenciou os comprometimentos valvar mitral por estenose. E já em 2002, a paciente passou a apresentar dispneias ao ter esforço. Sempre que ela fazia algum esforço, causava uma dispneia nela. E essa dispneia foi piorando e se tornou a dispneia paroxística. Paroxística, noturna. E também negou sintomas cardiovasculares. Procurou assistência médica nesse período, né? E tendo sido realizado ecocardiograma transtorácico, que evidenciou que o átrio esquerdo teve um aumento bem elevado, né? Bem considerativo. E foi definido diagnóstico de estenose mitral de grau moderado a grave. E verificou também a existência de hipertensão pulmonar, né? Que a gente viu que em 1895 ela já tinha. Né? Além disso, também foi constatada a presença de septo intraventricular relativamente hipercogênico, morfologicamente alterado, com afilamento das suas porções basais, mediais e apical, e movimento assincrônico. E a função sistólica global encontrava-se preservada e com fração de ejeção a 80%. Apesar de todo o tratamento e com medicamentos, a paciente não apresentou melhora clínica e optou também por a internação, isso já em abril de 2003. Para que houvesse a melhor avaliação do quadro clínico dela, por meio de investigação, de diagnósticos, enfim. Foi feito também exame físico.
E no exame físico, a paciente apresentou, em seu estado regular geral, corada, cianótica, anictéria, hidratada e eupênica, com pressão arterial a 130 mmHg por 70, vamos falar no popular, né? 13 por 8. E foi constatada também a presença de êxtase jugular, estertores rectais em ambas as bases dos pulmões, fígado dolorosamente palpável após centímetro, né? Já na ausculta cardíaca, foi evidenciada frequência cardíaca a 70 BPM, né? Que a gente considera um ritmo regular. E em 2 tempos, hiperfonose A1A e A2A bolhas cardíacas e seus componentes mitral e pulmonar. E foi também diagnosticado um sopro diástolico em foco aórtico e em foco mitral. E o eletrocardiograma demonstrou o ritmo de base de fibrilação atrial com um marca-passo, funcionalmente na frequência cardíaca 70 BPM. A radiografia de tórax, né, nas incidências posterior anterior e perfil esquerdo, apresentou sinais sugestivos de estenose mitral e hipertensão pulmonar. Já no ecocardiograma transesofágico, demonstrou válvula mitral com estenose bem considerada importante, né, e também insuficiência mitral discreta e ausência de trombos intracavitários. Na ventriculografia, evidenciou presença de coronários normais, válvula mitral calcificada e função do ventrículo esquerdo preservada. Em razão do quadro clínico de estenose mitral grave, ela optou pelo tratamento cirúrgico de válvula mitral, sendo realizada a troca da válvula por prótese mecânica, né, feita a troca por cirurgia. E a observação de campo cirúrgico demonstrou válvula mitral intensamente espessa e externosada, com intensa calcificação no seu anel, e a qual se estendia em toda a válvula ao ápice do ventrículo esquerdo, né? Ainda no procedimento cirúrgico, foi coletado fragmento da válvula mitral, cuja análise anatopatológica evidenciou o espessamento de cúspide e de cordas tendíneas, né, com áreas focais de calcificação da cúspide e da fusão de cordas tendíneas. No exame histológico, foram verificadas fibrose, degeneração mucoide, calcificação e áreas focais da neovascularização. Foi observado também a calcificação ocorrida próximo à borda da inserção da cúspide, né, no anel valvar. No pós-cirúrgico dessa paciente, ela apresentou complicações com tratamento de extubação por congestão pulmonar e necessidade de drogas vasoativas e de ionotrópicas, né, que é a conhecida noradrenalina, dobutoma, enfim. Também evoluiu com infecção respiratória e insuficiência renal aguda. Apresentou também reversão total do quadro após a instituição de terapia adequada, né? Depois de tudo isso que foi usado, ela melhorou. Na ecocardiografia realizada no período pós-operatório, demonstrou presença de prótese mecânica da posição mitral, funcionante, funcionou normalmente. Além disso, também pode ser observada a manutenção da hipertensão pulmonar, né, pressão sistólica e artéria pulmonar 61 mmHg, e função de ventrículo esquerdo totalmente preservada. A paciente recebeu alta após 46 dias de internação, apresentando bom estado geral e significativa melhora da classe funcional. Foram prescritos por ocasião de alta medicamentos apropriados para o tratamento. Então, a gente vê o quê? Que a paciente já foi, no começo do caso, ela tinha uma patologia, né? E depois essa patologia foi se agravando. Então, assim, foi bem complicado para ela. Foi um duro tempo de internação, e além das complicações que ela sofreu, né? E a gente vai ver agora essas fotos que estão aí, que são do ecocardiograma. A primeira é do ecocardiograma transtorácico, né? Biodimensional, com mapeamento do fluxo sanguíneo em cores. Evidenciou também o septo intraventricular, relativamente hiperologênico, como eu falei a vocês, e também com alteração no afilamento da sua porção basal, medial e apical. Essas setas aí estão localizando para vocês verem. Na segunda imagem, foi a cardiografia, né? Que vai mostrar a vocês o marca-passo, para vocês que não estão vendo. O marca-passo está aí com essa setinha localizada, tá? Como a gente sabe, o marca-passo ajuda ao coração, tá? Já nessa terceira imagem, né? É o cardiograma transtorácico. Eita, palavra difícil. Transesofágico, né? Ela evidenciou o espessamento e a diminuição da abertura das válvulas, né? E a partir daí caracterizou-se a própria estenose de válvula mitral. Como vocês podem ver, né, na foto, né? Tá bem estreitinho, tá? E totalmente externosado, com calcificação presente também. E na figura 4, é a análise microscópica do folheto de válvula mitral retirado da cirurgia, né? E isso foi observado áreas de calcificação próxima à seção da cúspide, né? Com a seta A aqui, essa seta A aqui está mostrando a calcificação perto da cúspide. E na figura B foi o espessamento do folheto valvar. E na C, das cordoatólias tendíneas, que é pela letra C aqui, caracterizada, tá bom?
Diante de tudo que foi evidenciado aqui, o caso clínico e tudo sobre a patologia, aqui estão as referências de tudo onde a gente buscou. Em cada imagem, como você pode notar, tem a referência da imagem também, tá? A gente buscou casos clínicos de segurança em sites seguros para trazer o melhor. O trabalho foi isso, professor. Espero que goste e uma boa noite.